Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Eu sou o Zé Marcos Leite, gerente de desenvolvimento de mercado da ICL. Estou aqui com meu amigo Tarifa. Tudo bem, Tarifa? Fala, Zé, tudo bem? Obrigado pelo convite, mais uma vez aqui no PlantCast. É isso aí, Tarifa, seja bem-vindo. E hoje, pessoal, nós vamos falar com uma referência ao nosso amigo professor Carlos Nascimento da Exalc. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Zé. Muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Nesse PlantCast. Ansioso aí, pessoal, que fala. Legal, nós que agradecemos, professor, por aceitar esse convite. Seja bem-vindo. Eu já vou começar aqui, professor, pedindo para você se apresentar, falar um pouco sobre a sua formação profissional. Quem é o professor Carlos? Fica à vontade. Bom, vamos lá, Zé. Eu tenho uma trajetória um pouco longa aí, né? Eu fiz agronomia na Federal da Bahia, depois vim para Piracicaba, né? Fazer mestrado, doutorado, sempre na área de fertilizantes e utilizando cana-de-açúcar como planta modelo. Depois fiz um pós-doc em Botucatu, trabalhando também um pouco com cana-de-açúcar, nitrogênio. Depois nesse período aí também fui para Aberdeen fazer parte do pós-doc ali, mexendo com crescimento de raiz, de planta. Depois voltei para a Exalc de novo, fazer um outro pós-doc na área de recomendação de fertilizantes aí para culturas soja e milho no Brasil, gerando aí um produto bastante interessante que está pelo mercado de recomendação autônoma de fertilizante. E depois foi indústria, né? Trabalhar como especialista numa empresa de fertilizantes, lidando com fertilizantes especiais, desenvolvendo fertilizantes especiais. Algumas das soluções que nós criamos aí devem sair nos próximos anos. E graças a Deus aí, desde o ano passado, desde o ano retrasado, né? Nós estávamos como professores como professor da Exalc, né? Contratado, e ano passado passamos um concurso, fomos aprovados aí para o concurso na área de produção sustentável de cana-de-açúcar, onde nós integramos aí a parte de solo e planta, a dinâmica de fertilizante, algo bastante prazeroso. E estamos aí lidando com isso e pretendemos ficar aí os próximos 30, 40 anos. Maravilha, professor Carlos, que currículo, hein? Vejo que os alunos lá da Gloriosa aí estão muito bem representados aí com suas aulas, viu? Queria já puxar a primeira pergunta aqui, professor Carlos. Você falou bastante da questão de nitrogênio, né? E é um nutriente chave que a gente tem na cultura de cana-de-açúcar, né? Que com várias mudanças aí da dinâmica, né? Nós tivemos aí advento da vinhaça localizada, então o nitrogênio, com relação à eficiência, ele tem bastante mudanças aí, né, nos sistemas nos últimos anos, né? E eu vejo que você tem conduzido aí estudos importantes, né, sobre volatilização de ureia, alternativas, né, de fontes nitrogenadas aí com maior eficiência. E aí eu queria que você já falasse um pouco para a gente, assim, como que você enxerga, né, o papel das tecnologias, por exemplo, de liberação gradual de nitrogênio ou outras fontes, né, alternativas de nitrogênio com relação a essa mitigação de perdas, né, até aumento, né, da eficiência agronômica desse nutriente tão importante. Bom, Tarifa, é interessante que nos sistemas que nós temos aí desenvolvidos no Brasil, ora nós temos plantio direto, com uma quantidade enorme de palha aí no subsolo, ora temos cana-de-açúcar, que não é um plantio direto, mas aí acumulamos aí 15 toneladas por hectare por ano de palhada. E qual é o grande ponto aí dessas duas situações? É que a urease, né, que é responsável pela quebra da ureia, ela é 1000 vezes mais concentrada na planta, né, na palhada, do que no solo. Então, assim, a gente tem ali um ambiente extremamente propício para as feiras de utilização. Nós utilizamos a ureia, logicamente, porque é o mais barato aí do ponto de vista logístico, ponto de N, né? E também, logicamente, vai facilitar com que o produtor aplique aí sem precisar
fazer várias voltas para poder recarregar ali a caixa de adubo. Por outro lado, a gente tem um problema sério que são essas perdas, que se nós aplicarmos a ureia branca, né, ela acaba tendo perda da magnitude aí de 80% em alguns casos, dependendo logicamente, tipo de solo, de temperatura, de umidade. Então, sobre tecnologias, eu posso dizer hoje que é indispensável, são indispensáveis para poder ter aí uma eficiência de uso de nitrogênio aceitável. Nem em todas as situações nós temos as áreas irrigadas, que nós podemos muito ver ali na região de Cristalina e outros lugares aí do Mato Grosso. Não é sempre nós temos aí também a possibilidade de aplicação de ureia, de nitrogênio via vinhaça, né, ou ainda vinhaça localizada. Na grande maioria das situações, nós temos aí uma possibilidade de aplicação via seco e torcendo por chuva. Então, fontes nitrogenadas que sejam estabilizadas, né? Ou ainda aquelas que têm liberação controlada, que me dá tempo de poder esperar essa chuva para que essa ureia seja liberada e venha sendo incorporada ao solo e também, né, dando essa possibilidade dela ser melhor aproveitada pela planta, são de fato aí indispensáveis. Eu tenho visto nos trabalhos que a gente tem conduzido e também outros trabalhos de alguns colegas, que a combinação dessas duas tecnologias, né, essas tecnologias mistas, que é liberação controlada e ainda agentes estabilizantes, que já não é nem marca mais, né, é o NBPT, elas têm entregue aí o melhor resultado para a agricultura. Algumas fontes aí que nós temos de liberação controlada, que permite aí essa degradação das camadas de polímero de maneira mais assertiva, também tem entregado resultados excelentes em campo. Então, assim, quem quer ter hoje eficiência, maior eficiência fertilizante, quem não quer jogar dinheiro fora, a realidade é essa, tem que investir em tecnologia, poder manejar bem o fertilizante. Ah, eu tenho um sistema irrigado. Aí já é uma outra história que a gente sabe aí que o professor Heitor Cantarella, né, que a gente tem a honra agora de ter como cátedra aqui na Exalc, no seu livro de 2008, ele fala que uma lâmina de 10 milímetros é o suficiente para enterrar a ureia branca e colocá-la numa zona onde as perdas de volatilização são mínimas. A gente sabe ainda que a área irrigada do país ainda é muito pequena e essas tecnologias vêm aí como aliadas ao produtor para poder aumentar a eficiência do uso de nitrogênio. Excelente, professor. Você mencionou aí o livro, né, do professor Cantarella, o capítulo de nitrogênio, né, que ele escreveu. Então, para quem quiser aprofundar um pouco mais, saber sobre o nitrogênio e nos solos tropicais, né, aquele tecnologia de fertilizantes, embora é de 2008, né, professor Carlos, ainda é bem atual. É uma revisão ali muito boa, vale a pena aprofundar nesse material que você falou, do escrito aí pelo professor Cantarella, né, que é uma das referências em nitrogênio no Brasil. E, professor, vamos falar um pouquinho além de nitrogênio, né? Você mencionou bastante o quanto que os fertilizantes especiais têm crescido, né? E a tendência é crescer cada vez mais. Hoje no Brasil aí, menos de 10% do mercado é fertilizantes especiais, né? Mas a tendência é crescer, enquanto que a gente tem Japão, China, esse mercado aí já parte de 30, 40, até 50%, né? Então, eu vejo o mercado no Brasil também crescendo, né? É um mercado aí que está em plena ascensão. Não só o nitrogênio, também tem tecnologia para fosfatado, né, professor? Queria que você falasse um pouco mais o que o desafio do fósforo é tão grande, né? Pensando aí nos solos tropicais, onde está a principal perda? E já tem tecnologia hoje para isso? O que nós podemos fazer para, pensando em cana-de-açúcar aí, na sua visão, o que é a principal tecnologia hoje para adubação fosfatada no mercado e para onde as pesquisas estão indo, professor? As Não, novas perfeito. tendências. Perfeito. Nos solos tropicais, nós temos os problemas aí de adsorção de fósforo, né? Que não seria necessariamente uma perda, mas uma indisponibilização que demora tanto tempo para poder liberar
ou demanda tanta exigência de acidez para liberar que a planta não consegue pagar esse preço ou não consegue esperar para que esse fósforo aí seja retornado por equilíbrio e solução. Então a gente tem esse grande problema aí, que é o problema dos solos tropicais, se for aí para os Estados Unidos, ali nos molhos solos, ali de Minnesota, dessas regiões, a gente tem um problema já de adsorção em calcários, certo? É, Então, temos problemas nesse sentido que aí impactam diretamente na eficiência do fósforo. Na cana-de-açúcar, na cana-de-açúcar, o que é que nós temos visto hoje de tecnologia, que posso dizer, nem seria aqui outra tecnologia, mas manejo, né? O que temos visto hoje bastante é a compostagem de fontes, sejam elas aciduladas ou não, junto com torta de filtro e a deposição dessa torta de filtro no suco de plantio ou ainda em pós-plantio antes do quebra-lombo. Dessas duas formas de aplicação de fósforo, nós temos visto aí maior eficiência e maior aproveitamento. Por quê? Uma coisa que às vezes os alunos, quando a gente vai explicar um pouco sobre a dissorção de fósforo e sobre perda temporária de fósforo, poder chamar assim, né? Essa formação do fósforo do leg né? Do legado de fósforo, e o fósforo fica indisponível ao longo dos tempos, é o que antes de haver essa dissorção, que é uma troca de ligantes, né? Eu tenho um fosfato que é negativo, troca na ponta do mineral de argila por um H-, né? Tendo simples aqui. Então, antes de ter uma aproximação. E essa aproximação desses minerais de argila, do íon fosfato do mineral de argila, se dá via eletromagnetismo. Então, por isso que muitas vezes quando eu tenho um solo que foi feito calado, que está com pH elevado, quando tem uma porte de matéria orgânica, eu reduzo aí a minha disponibilização de fósforo para as fontes oxiduosas. Por quê? Uma vez que eu aumento as cargas negativas desse solo, eu reduzo o processo de aproximação eletrostática, certo? E aí eu reduzo, se ele ficar longe da argila, essa troca de ligantes vai ser mínima. Então, eu vou ter aí muito mais o fator precipitação, que é algo tranquilamente de ser quebrado aí pela acidez gerada pela raiz. Eu vou ter um aumento de precipitação, uma redução na dissorção e assim aumento a minha eficiência de fertilizante. Então, do ponto de vista tecnológico, né, o que tem que ser feito aí e foi tecnologias que a gente tem ajudado a desenvolver, que eu tenho visto hoje com bastante potencial na agricultura. Duas delas, uma que é bem antiga, que é muito antiga, que às vezes não dá muito valor, né? Tem um artigo que a gente está escrevendo que chama MAP, Old but Gold, que é como se a tradução livre é algo que é velho, mas é muito bom. Então, toda vez que o fertilizante fosfatado ele vem acompanhado na sua molécula por um íon, que nem nitrogênio, por exemplo, como potássio, por exemplo, que eu sei que é muito caro isso, né? Mas assim, principalmente o MAP, que é nitrogênio, toda vez que a gente tem um fosfato ligado ao nitrogênio ou ainda com uma alta concentração de nitrogênio junto a esse fertilizante, aí tem uma maior eficiência. Por quê? O nitrogênio vai ajudar a maior mobilidade desse fosfato, certo? Vindo desse fertilizante. Esse amônio, no caso do MAP, vai ativar transportadores de alta afinidade, desculpa, de baixa afinidade nas plantas. Então, vai aumentar não só o movimento, mas a entrada na planta. Então, vou ter aí um fertilizante de alta eficiência toda vez que eu uso ele, o MAP, o fósforo com nitrogênio. No outro ponto, e aí a gente tem torcido bastante e tem crescido bastante o uso e a pesquisa, são os orgânicos minerais. Esses fertilizantes, eles vieram para ficar, eles vieram com uma solução inicial de passivos ambientais que eram gerados em várias indústrias, e agora tem se entendido que ele, principalmente para fósforo, para potássio, eles têm entregue aí uma maior eficiência, porque para potássio, ele já vem ali junto com a CTC, né? Vem ali aumentando o CTC pontual do solo, né? E para fósforo, ele vem aí melhorando o número de carga orgânica
dessa zona em volta do fertilizante e reduzindo, então, a aproximação do fosfato com as minerais de argila, e então a gente vai reduzir aí a dissorção, que é a grande vilã aí, resistência de fósforo. Então, essas duas tecnologias, elas têm entregue bastante resultado interessante. E, além disso, tem duas tecnologias, uma delas que eu estudei no meu doutorado, que entrega bastante resultado, mas precisava ter um pouco de paciência para ver, são os polisfosfatos, porque eles reduziam a mobilidade do fertilizante, deixando o fósforo acumulado na zona de aplicação, e essa zona de aplicação ficava com alta concentração de fósforo, e tem um trabalho de 99, da Tunésia, se eu não estou enganado, que fala o quê? Ele fala assim, ó, que a dissorção de fósforo só ocorre quando a concentração de fósforo no solo é menor do que 0,05 mol. Então, toda vez que eu tenho uma concentração maior que essa, eu não tenho uma prevalência de adsorção, eu tenho uma prevalência de precipitação. E precipitação é algo que a planta consegue, com um pouco de acidez, tirar. E outra tecnologia que tem surgido também nos últimos anos, tem sido aplicada a fósforo também, antes era mais voltada a nitrogênio, são os recobrimentos aí com alguns polímeros, que vai reduzindo ou ainda controlando, né, a velocidade de liberação desse fósforo, permitindo que a planta chegue a esse fósforo, certo? Chegue a esse fósforo e consiga ali habitar nessas, que nós chamamos, né, os especialistas em fertilidade chamam de granulosfera. Então permite que a raiz ali habite nessa região. Então, à medida que esses polímeros vão liberando fósforo, essa raiz vai absorvendo, certo? Antes que ele seja indisponibilizado pela matriz do solo, né? Então, são essas quatro tecnologias aí e esse manejo que entrega aí bastante eficiência dos fertilizantes fosfatados. Perfeito, professor Carlos. Acho que ficou bem claro, né? Um movimento das novas tecnologias aí que a gente tem para reduzir essa absorção, para melhorar essa disponibilidade de fósforo, né? Agregado a hoje também outras tecnologias que, vamos dizer assim, disponibilizam também através de liberação de ácidos orgânicos, que deixa isso mais ali disponível para as plantas. E eu vejo também, né? Eu vivi isso no setor. Hoje as usinas, né? Muito mais do que no passado. é, Trabalham com os subprodutos, né, torta de filtro, próprio composto, como realmente um fertilizante, né, e não só algo como que a gente tem que dar uma destinação. Então a gente viu que essa mudança também de chave no setor fez com que tivesse um melhor aproveitamento, uma melhor nutrição e até eficiência econômica mesmo, né, de a gente poder usar, é, disponibilizar ali, adotar uma certa eficiência, né, por ser de uma fonte orgânica. Eu vejo que as usinas melhoraram muito, né, esse manejo da torta de filtro, dos compostos orgânicos ali, seja com fuligem ou não, né? Exatamente, exatamente. E até posicionamento, viu, Thaís? Porque, por exemplo, antigamente só se falava de plantar torta, né? No caso, composto, né? Plantar torta, basicamente, na linguagem do canavieiro, depositar a torta no fundo do suco antes de fazer o suco para deposição dos colmos. E hoje em dia, as usinas estão mudando já para deposição de torta em pós-plantio. Parece coisa boba, né? Primeira coisa, ele ganha operacional e você deixa de gastar. Quando coloca a torta no fundo do suco, eu gasto em torno de 18 litros por hora numa máquina média aí, de diesel, 18 litros por hora. Quando, por hectare, né? Se a máquina faz 1 hora por hectare, ou se agora você coloca ela em pós-plantio, antes do quebra-lombo, eu saio de 18 litros para 11, 12 litros por hectare. Então, assim, isso impacta diretamente no CBIO, ou seja, no quanto ele pode ganhar de crédito de descarbonização. Então, assim, imagine só, é o manejo do nutriente que está impactando aí na outra fonte de renda da usina. É extremamente interessante de ver esse movimento dentro da indústria. Excelente, professor. Eu acho que esse é o caminho, né, Tarifa? Quando a gente vê aí o RenovaBio, é um baita projeto. Eu
Eu fico perguntando às vezes por que que ele não está ainda nas outras culturas, né, Taref? Por que que não foi ainda para o café? Por que que floresta tem algo semelhante, né? Mas eu acho que era algo que poderia ser implementado também em outras culturas. Professor, o que que você acredita aí nas próximas linhas de pesquisa, professor? O que que você acha aí que onde vai caminhar o futuro da cana-de-açúcar, pensando em adubação, pensando em eficiência de fertilizantes? O que está na pesquisa hoje que em breve vai para o campo, na sua visão? Primeira coisa aí, a gente precisa entender em relação à nutrição e adubação, né? Lá no início. A gente ainda precisa entender calagem de cana, por mais que seja pareça absurdo. A gente precisa entender dose ainda. Alguns falam de três vezes a dose recomendada, outros falam de reduzir um pouco menos. Alguns falam então assim, ó, vamos aplicar todo ano, a cada 1 tonelada por ano. Outros ainda Outros ainda falam de falar assim, ó, eu vou aqui aplicar uma dose só, fazer uma boa calagem no início e não aplicar mais, certo? Daí, um outro ponto que está tratando bastante é essa entender o efeito dessa mudança de manejo, do efeito da mudança de manejo da torta de filtro, o quanto ela está gerando de impacto de perda de carbono e acúmulo de carbono do solo, porque a gente sabe que na parte de CBIOS ganha, certo? Mas como estão as emissões desse carbono depois que eu tiro ela do fundo do suco a 35 centímetros de profundidade e coloco ela aqui a 10 centímetros de profundidade, certo? Depois também eu preciso ver aqui como aqui essa torta de filtro impacta tanto no fósforo, como é que essa dinâmica de fósforo está tendo mudado, como tô tirando ela do suco, trazendo ela para frente, como é que está mudando isso aí. Um outro ponto também que está observando bastante é a demanda de nitrogênio pela cultura, somente soqueira, né? A gente sabe que a demanda da cana-planta é um pouco baixa, mas soqueira se falava em 1,1 quilo de nitrogênio por tonelada para produzida. Depois começou a estabelecer 0,8 e agora se pensa dentro das usinas já em reduzir esse número para 0,6. Qual é o grande problema? A gente não sabe ainda qual o impacto disso ao longo dos ciclos, certo? Então, assim, isso é a questão de manejo de N é algo, e fontes que entregam maior eficiência de N também é algo que a gente tá vendo. E uma coisa que cana-de-açúcar que o pessoal começou a entender agora, de uns 4 anos para cá, é que cana-de-açúcar, gente, é uma cultura rústica, mas responde muito bem a manejo fisiológico. A manejo fisiológico, a cana-de-açúcar, tanto na fase vegetativa quanto na fase de maturação. E esse movimento agora do pós-seca, pré-seca, o posicionamento desses tantos de extrato de água que nós temos aí, que tem uma coisa interessante que vai começar a se pensar agora, e eu creio que vai sair nos próximos anos, é porque a primeira coisa veio, ó, cana-de-açúcar não respondia no micronutriente. A gente viu que foliar ela responde e responde bem. Depois começou-se a ver que a cana-de-açúcar, tinha lenda que a cana-de-açúcar não respondia a manejo fisiológico do ponto de vista redutor de estresse. A gente viu que responde bem. Só que tem ainda uma lacuna, tem um gap para a gente poder entender aí, é que como é que a cana-de-açúcar, é como a interação de nutrição e fisiologia no manejo de cana-de-açúcar em estado vegetativo e no manejo de cana-de-açúcar pré e pós-seca. Uma coisa que eu tenho levantado aqui quando a gente vai discutir com os colegas é como é que a gente está lidando com a energética da planta. Por exemplo, eu forneço aqui potássio, magnésio, aumento bem aí a parte de translocação de açúcar, há um gasto energético, certo? Há um gasto energético aí interessante na hora que há essa movimentação na translocação de açúcar. Só que quando eu vou falar de movimentação de energia, muitas vezes não coloco nada. Eu não coloco nada. E, e a gente sabe que a energia em planta é fósforo. A moeda de energia é fósforo.
E ninguém está falando ainda hoje, ou pelo menos poucas pessoas, de como que a gente suplementa essa energia emergencial para que a cana-de-açúcar precisa para vencer estresse hídrico pós-seca, certo? Para se preparar para o estresse hídrico pré-seca e para ajudar também na translocação de carboidratos na prematuração. Então, assim, Zé e Tarifa, acho que o futuro de cana é isso, é a gente entender as relações, fisiologia e nutrição, para entregar maior como de ATR no final. E isso aí são as tecnologias que devem surgir aí nos próximos anos, aí, com certeza. Muito bom, professor Carlos. Pegando um pouco do gancho do que você trouxe, né? Você falou questão de demanda de nitrogênio, falou de eficiência e falou também de sustentabilidade, além dessas questões de fisiologia. Com relação à sustentabilidade, né? Vamos falar um pouco de sustentabilidade e voltar um pouquinho ali para o nitrogênio, né? Como o Zé já disse, né? Eu acho que um dos setores aí que estão na vanguarda de sustentabilidade, com o mercado regulado, como é o RenovaBio, né? Com bastante incentivo governamental, com incentivo para comercialização, para se adotar cada vez mais práticas sustentáveis, é a cana-de-açúcar, né? O setor sucroenergético é um setor que, quando fala de sustentabilidade, ele sai na frente. E aí a gente falou um pouco também de questão de eficiência, né? Você trouxe aí, né, 1,1 kg de N por tonelada de cana, 0,8, agora falam-se de 0,6, né? E a gente vê, né, professor Carlos, que diferente de outras culturas perenes, né? A cana por muitos é considerada semi-perene, vamos dizer assim, né? Uhum. Nós temos um período muito grande que essa cultura, né, sofrendo estresse ali, mas muitas vezes a adubação, né, o período que a gente faz a adubação, ele é muito distante do período realmente de maior aproveitamento, maior utilização do N. Então a gente vê muito que pode ser um pouco dessa perda de eficiência por essas mudanças no manejo que aconteceu, pode ser um pouco porque tá um pouco descolado, distante, né? E a gente não tem o costume de fazer o parcelamento. Então eu queria ver assim, na sua visão, como que os fertilizantes podem ser aliado, né, nessa agenda de baixo carbono, já que principalmente fontes nitrogenadas são os maiores ofensores ali quando a gente trata de RenovaBio, é o que mais reduz ali por conta das emissões, né, de gases, é o que mais reduz uma nota de eficiência. E como que a gente pode equilibrar eficiência produtiva e sustentabilidade pensando nesse mercado regulado aí que é o RenovaBio? Não, perfeito. Assim, no início da conversa, a gente falou de tecnologias de N, né, voltadas a fertilizantes. Então, o que seria ideal? É que eu pudesse gastar pouco diesel, que impacta na calculadora, certo? E que, né, ou seja, eu colocasse no mínimo de entradas possíveis na área, tá bom? E que essa entrada que fosse única me permitisse suprir a demanda de nitrogênio da planta por todo o ciclo. Isso seria ideal para gente. Então, assim, observando esse mundo ideal aí, logicamente, fertilizantes que entregam que traz a tecnologia de liberação controlada, certo? E me permite aí ter uma percentagem de CN liberando no início do ciclo, outra do meio e outra ali no finalzinho, permitindo que a folha permaneça um pouco mais verde, que faça fotossíntese até o momento ali da pré-maturação, né? Porque aí depois eu tenho que reduzir o estímulo vegetativo da planta para poder maturar. Então, uma tecnologia que me entregue essa que me entregue essa possibilidade de entrar uma vez só, mas disponibilizar a N ao longo do ciclo, essa é ideal. Então, nesse ponto de vista, assim, do ponto de vista de sustentabilidade e de eficiência, tudo isso vinculado ao mercado de carbono, logicamente, os fertilizantes de liberação controlada aí, eles vêm aí como aliados indiscutíveis para o setor. É isso aí, professor. E com certeza, né? A gente produzir mais com menos, né? Pensando em tecnologia, ser mais eficiente, eficiência do uso do nitrogênio, também aumenta a eficiência do uso da água e tem a operação ainda, né? Então, às vezes, você tem 3, 4 operações, com uma tecnologia avançada, você reduz para uma operação, então economiza diesel também.
Esse é o futuro, a gente enxerga isso. E como eu mencionei, né, no início, eu vejo o Brasil aí aumentando a sua taxa de uso, né, saindo de menos de 10% de fertilizantes com eficiência, aí, fertilizantes especiais, indo para 20, 30, 40% ou mais. Assim como os países, né, Japão e outros aí já tem essa alta taxa. Professor, para a gente fechar a nossa conversa, que passou aqui muito rápido, nós falamos aí sobre nitrogênio, sobre fósforo, sobre carbono. É, Quais são as suas considerações finais, pessoal, para os nossos ouvintes? Não, perfeito. Vamos focar no setor de cana-de-açúcar, mas também podendo aí expandir para os grãos e tudo mais. A gente não pode ter medo de usar tecnologia. A gente não pode ser desconfiado, logicamente, né? Tem que parar, analisar, certo? Mas não precisa ser desconfiado de usar tecnologia. Algumas tecnologias, elas estão aí, estão sendo bem utilizadas. As empresas, tem muito interessante isso, as empresas estão, antes de lançar, hoje em dia, antigamente você lançava tecnologia, contava uma história bonita, e o produtor vinha e comprava e ia embora. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai numa fazenda, a pessoa que está administrando ela tem doutorado. Tem quantos amigos nossos aqui da Exalco que não viraram professores e pesquisadores, mas tem fazenda, e chega lá o RTV, ele vai lidar com um cara que tem doutorado na USP. Então, assim, as empresas também não são bobas, elas estão se preparando para entregar produtos a essas pessoas. Então, hoje em dia não se lança um produto é, à toa, sem muita pesquisa, sem muitos testes. Logicamente que é sempre importante sempre ver a história da empresa, né? Isso é importante. Veja a história da empresa, veja a história de produtos, as tecnologias que tem entregue ao mercado. E não pode ter medo, não pode ter medo, porque as tecnologias, assim como antigamente, uma gravação dessa aqui, um aqui, outro em São Paulo, outro, não jamais poderia acontecer. A tecnologia permitiu isso, certo? As tecnologias de fertilizante, em fertilizante somente, permitiu que nós saíssemos lá de 30% a 40% de eficiência com nitrogênio, 20% com fósforo, e em alguns casos a gente tem até 80% de eficiência. Então, assim, o meu recado não tenha medo de tecnologia, sobretudo, mas antes de tudo, analise a fonte que você, né, a empresa está te vendendo, a história dela, veja o histórico de entrega de tecnologia de sucesso e abraçar isso e ter um sistema mais eficiente, mais sustentável e, sobretudo, mais lucrativo. É isso aí, professor, com certeza, né? A pesquisa ela é fundamental, né? Ela é a base para a inovação nas empresas, né? É a base aí para desenvolver novos produtos e tecnologia. Então, é a pesquisa que faz a ciência avançar, é a pesquisa que faz os produtos também a desenvolver, a avançar. E sem pesquisa a gente não valida nada. Com certeza a gente acredita muito. E o agro está evoluindo, né? Para esse sentido, como você falou, já tem muita gente hoje com pós-graduação nas fazendas, né? Nessa. E o mercado cada vez mais vai seguir para esse lado, né? O bom é que vai separar o joio do trigo, né? Vai separar as pessoas sérias, as empresas sérias das empresas que estão aí no mercado só por produto. Enfim, esse é o jogo que nós queremos jogar, né? Esse é o jogo. Trazer inovação, trazer pesquisa para aumentar a produtividade e a longevidade aí dos canaviais. É isso que a gente busca. Tá, professor? Muito obrigado por participar do nosso Plantcast. Depois nós vamos deixar o link aqui no seu currículo com a nossa equipe, para quem quiser ver mais artigos, mais informações do seu trabalho, acompanhar aí os trabalhos que você está publicando. É só acessar, clicar no link, tá? A gente agradece a sua participação, professor. Muito obrigado e até a próxima. Para você que nos Obrigado. acompanhou aqui, Plantcast, primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Tarifa. Obrigado, professor. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Até a próxima a todos. Até mais. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.